Amém. Som. Oi. Som. Oi. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Todo mundo crê no que nós acabamos de cantar agora? Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Cremos de verdade, irmãos? Amém. Então nós não temos como dar margem para que pensamentos contrários a isso possam tirar de nós a certeza de que Deus vai cumprir os sonhos que Ele tem para nós. Amém? Quando você se sentir desanimado, quando você se sentir triste, lembre-se, aquilo que Deus preparou para ti tem que se cumprir. O fim da sua jornada não é aonde a sua esperança, aonde a sua compreensão, aonde o seu ânimo chega, mas é aonde Deus determina que você irá chegar. Aleluias! Glória a Deus. Amados, quero falar hoje com você sobre desânimo. E eu vejo que o Senhor vem trabalhando nessa área durante o culto. Pedro havia pescado a noite toda, possivelmente cansado, exausto e desanimado por não ter pego nenhum peixe. Mas ao ouvir a palavra do Senhor, ele agiu, ele obedeceu, e ele foi abençoado, e ele viu o extraordinário na vida dele. E eu quero que você abra a sua Bíblia para nós meditarmos no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 até o 18, é um pouquinho extenso, mas eu creio que é importante o contexto inteiro hoje, para que a gente consiga entender o que o Senhor quer falar conosco. 1 Reis, capítulo 19, verso 1 até o 18. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus, ela nos diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminho de um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sob brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte,
na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel e Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém? A igreja pode se assentar? E eu quero dar um tema à nossa mensagem, que é justamente a pergunta que o Senhor fez a Elias: o que fazes aqui, Elias? E eu queria que você meditasse sobre essa questão. Se o Senhor nos perguntasse hoje, nesse momento agora, ao seu coração: o que fazes aqui? O que nós teríamos para responder para Ele? Eu quero começar a nossa mensagem meditando com você sobre quando o desânimo bate à nossa porta. E não tem como nós falarmos sobre isso e sobre o texto sem a gente mencionar o que estava acontecendo ali naquele momento. Elias estava vendo que os seus esforços para que Israel obedecesse à voz do Senhor, para que Israel se convertesse dos seus maus caminhos, os esforços dele não estavam trazendo resultado, porque a impiedade, ela estava crescendo cada dia mais. Impiedade é a falta de piedade, é a falta de vida com Deus, é a falta de vida que agrada a Deus. O rei Acabe e a sua esposa Jezabel estavam, amados, fazendo coisas terríveis. E a palavra de Deus nos diz aqui no capítulo 16, verso 30 ao 33, que Acabe fez mal aos olhos do Senhor, como nem um outro havia feito antes dele. Um rei muito mau perante os olhos de Deus, um rei que governava a nação. E se não bastasse somente o fato dele se desviar do caminho de Deus, ele ainda vai e se casa com Jezabel, uma mulher que não era da terra de Israel, uma mulher que ela é idólatra. E a palavra de Deus nos diz que o próprio Acabe acabou se prostrando e servindo a Baal, o Deus do qual Jezabel cultuava. E o que Elias estava vendo, amados? Que aos poucos, Acabe e Jezabel iam avançando no seu plano de cultuar Baal, e os profetas e os sacerdotes, eles estavam sumindo, eles estavam sendo mortos. E quanto mais se falava da palavra de Deus, mais se levantava contra quem falava, e as pessoas foram sumindo, foram diminuindo, e aí Elias começa a ter a percepção
de que ele estava se tornando o único a falar no nome do Senhor, a permanecer firme, e eu creio, amados, que isso começou a trazer algum tipo de desânimo para o coração dele. Se nós lemos o capítulo 18, nós vamos ver que Elias tinha acabado de presenciar o poder de Deus de uma maneira extraordinária. Lembra que ele mandou colocar água sobre o holocausto, e o fogo veio do céu e consumiu, mostrando a todos os sacerdotes de Baal quem era o verdadeiro Deus. Elias havia acabado de eliminar 450 profetas de Baal. Ou seja, a presença de Deus não era distante da vida de Elias, não era pouca na vida de Elias. Quem dera nós pudéssemos ter uma manifestação de Deus na nossa vida com essa intensidade. Mas tão logo termina o capítulo 18, a palavra de Deus nos diz que o rei Acabe contou para Jezabel o que havia acontecido. E a Jezabel mandou dizer para Elias: eu vou fazer a mesma coisa com você que você fez com os profetas. E aí eu pergunto para você, amado, o que eu já perguntei no início. Você crê que os sonhos de Deus para a sua vida, que os projetos de Deus para a sua vida, que os planos de Deus para a sua vida, seja lá como você queira chamar isso, vão se cumprir, porque é da parte de Deus para a sua vida? Então não existe maneira de que algo venha tirar o nosso ânimo, algo venha corroer a nossa fé, se nós cremos verdadeiramente que o Senhor tem planos para nós. O profeta Elias tinha uma missão, profeta de Deus. Deus estava com ele, o ministério dele ia muito bem, mas bastou uma ameaça, bastou ele se sentir só, que parece que o desânimo tomou conta da sua vida. E a palavra que nós lemos diz que Elias se dirigiu ao deserto, caminho de um dia, se deitou debaixo de uma árvore e ali desejou a morte. Eu entendo que Elias não queria o suicídio, mas o que ele estava dizendo para Deus era: olha, Senhor, eu falhei na minha missão, pode me levar embora, porque eu não sou melhor de todos aqueles que vieram antes de mim. E aí eu queria que a gente meditasse sobre essa situação, porque quantas vezes nós desanimamos na vida, quantas vezes nós começamos algo de uma maneira empolgada, cheio de fé e de certeza das coisas que estamos por fazer, e pequenas coisas ao longo dos dias vão tirando de nós a nossa força, vão sugando as nossas forças até o ponto em que nós desejamos desistir e desistimos. Eu queria que você pensasse, amados, quantas coisas o Senhor colocou na sua mão, no seu coração para serem feitas e que ainda não foram feitas. Hoje eu vou tomar um pouco mais de água, gente. E quando nós olhamos para alguma coisa nas Escrituras dessa natureza, é fácil de nós falarmos. O Elias não podia desanimar. O Elias tinha Deus agindo na vida dele. O Elias tinha um milagre que aconteceu no dia anterior ali, e agora ele está chateado. Eu me lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, eu ficava irado, lendo o livro de Êxodo, de Números. Numa página Deus faz um milagre, na outra página o povo reclama. Numa página Deus faz um milagre, na outra página o povo se desvia. Numa página Deus faz algo, o povo fica animado. Na outra página o povo está desanimado, está reclamando,
está querendo voltar para o Egito. E eu ficava irado com esse povo. Porque como é que pode alguém parar de acreditar? Como é que pode alguém ter um pingo de dúvida no coração, vivenciando momentos como eles vivenciaram? Até que um dia aconteceu comigo, e eu entendi que eu era tão igual a eles. E hoje eu posso olhar para Elias, e ao invés de julgá-lo, eu posso me compadecer dele, porque eu também desanimo. E eu acho que não tem ninguém aqui que nunca desanimou. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como está o seu ânimo no dia de hoje. Eu não sei se você está alegre, confiante, animado, ou se o cansaço, ou se as circunstâncias dessa vida têm te levado a desanimar, a se sentir sobrecarregado. A palavra ânimo está relacionada à coragem, a valor, a desejo, a intenção. E eu quero dizer para você que enquanto algo tiver valor para você, você vai lutar por isso. Enquanto algo tiver um pinguinho de esperança de dar certo, você vai lutar por isso. E é por isso que há aquele ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Porque no dia em que a esperança morrer, nós abandonamos, nós desistimos. Ninguém luta por aquilo que já foi. Ninguém luta por aquilo que não tem mais jeito. E aí, nós podemos olhar ao nosso redor e ver que muitas famílias estão sendo destruídas, que muitos sonhos estão sendo abandonados, que muitas vidas estão se perdendo, e tudo porque a esperança de dias melhores se foi. O Elias, ele estava enfrentando um desses momentos. Elias estava perdendo o ânimo de continuar levando uma palavra de Deus para o povo de Israel, para que eles acordassem do erro, para que eles se arrependessem dos seus erros e para que eles se voltassem para Deus. O que Elias estava lutando é para o bem de todos, mas ninguém dava ouvidos a ele. Então a esperança de dias melhores, ela estava se esvaindo, ao ponto de Elias desejar desistir. E aí eu pensei em algumas características que nos mostram quando o desânimo bateu à nossa porta. E eu queria que você prestasse atenção nessas características, para que você possa comparar com as coisas que você tem vivido. E quem sabe o Senhor possa identificar no seu coração um lugar aonde o desânimo está batendo na sua porta, aonde o desânimo pode estar levando você a estar abandonando algo que não pode ser abandonado. E a primeira coisa que nós vemos, olhando para a vida de Elias aqui, é que quando o desânimo bate à nossa porta, nós perdemos a força para seguir em frente. Nós não temos mais vontade de continuar. A segunda característica diz que quando o desânimo bate à nossa porta, nós perdemos a capacidade de ver o agir de Deus. Alguém já teve a sensação de que Deus estava distante? Alguém já teve a sensação de que Deus não estava mais falando com você?
E a pergunta é: por que isso acontece? Será que por algum milésimo de segundo, Deus se afastou da sua vida? Será que por uma fração de tempo Deus deixou de amar você? Deus deixou de querer que você esteja junto dEle? De querer que você se relacione com Ele? E com certeza, todas essas perguntas têm uma resposta igual, que é não. Mas muitas vezes, nós queremos algo, nós buscamos algo, nós criamos expectativa por algo, e as coisas não acontecem, e o desânimo bate à nossa porta, e nós paramos de ver o agir de Deus na nossa vida e à nossa volta. Eu nunca esqueço, um dia que eu fui socorrer uma pessoa que a casa dela tinha sido assaltada, ela tinha ido trabalhar, os filhos ficaram em casa, e eu cheguei lá, ela estava bastante nervosa, e não aconteceu nada, mas ela disse assim: Marcelo, o que adianta eu confiar em Deus, eu servir a Deus, eu querer viver certinho, e Deus não cuidar das minhas coisas? Será que eu não posso sair para trabalhar e deixar meus filhos em casa? Eu não posso deixar meus filhos brincar na rua? E aí eu perguntei a ela: mas o ladrão levou alguma coisa? Não. Então Deus agiu? Sim. Veja, amados, quando o desânimo atinge o nosso coração, nós não somos capazes de ver Deus agindo no nosso redor. Elias não foi capaz de ver Deus agindo sobre a vida dele e em volta dele. O Acabe tinha um servo chamado, deixa eu pegar o nome do camarada aqui, Obadias. Obadias era fiel ao Senhor, e quando ele começou a ver que Jezabel estava matando os profetas, ele escondeu 100 profetas. Ele falou isso para Elias, mas no coração de Elias, lá no meio do furacão: eu sou o único, não tem mais ninguém. Se fôssemos para sermos extremamente críticos, Elias podia ter orado para Deus e dito: Senhor, e dito, né, Senhor, tem mais alguém? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que quando nós estamos passando por algo, parece que o nosso ouvido e o nosso olho ficam com um problema, e nós não enxergamos o agir de Deus. Quem sabe na sua vida hoje, amados, você não tem percebido o agir de Deus ao redor de você, em você, através de você. E eu quero dizer para você hoje, que Deus não se afastou e não desistiu de você, mas talvez o seu coração está cheio de algo que está impedindo você de perceber o Senhor ao seu lado, de perceber as obras de Deus na sua vida. A terceira característica que me chama a atenção aqui, é que quando o desânimo bate à nossa porta, nós paramos ou perdemos a capacidade de crer que Deus possa mudar circunstâncias. Você já viu alguém passando por uma luta, e você chega para a pessoa e fala: mas Deus pode. E a pessoa crê em Deus, mas não aceita que Deus pode, mas não consegue confiar que Deus pode. Amados, quando nós estamos no meio da luta, no meio do cansaço, da sobrecarga, do desespero, do desânimo, as pessoas podem falar o que elas quiserem para nós, nós vamos aceitar, mas vamos ter dificuldade de crer. Elias viu o Senhor parar a chuva
por causa da sua oração, e voltar a fazer chover somente depois que ele orou de novo, 3 anos e meio depois. Elias viu o Senhor descer fogo do céu para queimar o seu holocausto diante de muitas gentes. E de repente Elias deixou de crer que Deus poderia mudar circunstâncias, que Deus poderia proteger a sua vida, que Deus poderia mudar o coração das pessoas, e por isso ele começou a querer desistir. E eu pergunto para você, amados, quantas pessoas estão deixando de crer que Deus pode mudar as circunstâncias? Quantas pessoas estão escolhendo o adultério ao invés de crer que Deus pode mudar algo? Quantas pessoas estão escolhendo se esconder, fugir, desistir de lutar por alguém, por um filho, por um esposo, por uma esposa, porque não acredita mais, não confia mais que o Senhor pode mudar as circunstâncias? Quantas orações estão sendo deixadas de ser feitas porque as pessoas estão perdendo o ânimo, a coragem e a ousadia de buscar em Deus mudanças, transformações e soluções. A quarta característica, quando o desânimo passa a tomar conta do nosso coração, nós passamos a buscar uma zona de conforto para nós. O que eu quero dizer com isso? Olhando para a vida de Elias, você vai concordar comigo que a missão dele estava muito difícil naquele momento. E que era muito mais fácil desistir das coisas e ir para o céu do que continuar lutando. Quando o desânimo começa a tomar conta do nosso coração, nós começamos a buscar para nós zonas de conforto, lugares aonde nós não somos incomodados, aonde ninguém fala, ninguém mexe com a gente. E aí eu pergunto para você, irmão, quantos filhos e filhas de Deus já abandonaram a sua missão, assim como Elias fez, para se esconder e ficar quietinho porque desanimou? Elias não queria a morte, Elias queria aliviar o sofrimento. Quantos de nós já nem procuram mais saber se Deus quer que nós façamos algo, porque desanimamos, porque achamos que não é para nós, porque desistimos de buscar de Deus alguma coisa para nós. A quinta característica, quando o desânimo bate na nossa porta, é que a prioridade da nossa vida deixa de ser Deus e passa a ser o eu. E a justificativa ou a reclamação de Elias para Deus é justamente essa. A prioridade não era mais a missão, a prioridade era ele. Só fiquei eu, e eles querem me matar. Quando nós não estamos mais ligados, animados, cheios de ousadia, de coragem, a prioridade ela deixa de ser Deus e ela passa a ser o eu. O eu não vou ficar me matando, o eu não vou ficar aqui lutando aonde não dá resultado, o eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo, eu não vou ficar aqui abrindo mão das minhas coisas para me preocupar com os outros que não querem nada. É exatamente aquilo que Elias estava reclamando para Deus.
É o mesmo desânimo que estava no coração de Elias, que muitas vezes, até o dia de hoje, tem mantido muitos filhos de Deus sentados, de braços cruzados, esperando a morte para ir morar no céu. Quarta-feira nós estávamos falando aqui sobre a fé madura, né? Estamos estudando a história de Abraão, e nós mencionamos aqui que quando nós não temos uma fé madura, quando a nossa fé ainda é imatura, uma das características dessa fé é que nós agimos por conta. Nós tomamos as decisões da nossa vida sem envolver Deus. E aí muitas pessoas se casam, muitas pessoas decidem a profissão, muitas pessoas decidem mudar de trabalho, muitas pessoas decidem tantas coisas importantes na vida, sem que Deus participe delas. E aí eu pergunto para você se não é verdade. Qual é a diferença entre uma pessoa assim, que se declara cristã, e uma pessoa que não acredita em Deus? Quase nenhuma. A diferença é que uma vai na igreja e a outra não acredita em Deus. Mas Deus não participa da vida de nenhuma delas. Eu queria que você hoje desse lugar para que o Espírito Santo falasse ao seu coração. Se nós, desanimados da vida ou sobrecarregados com as coisas desse tempo, não temos colocado a prioridade da nossa vida no eu, no meu, ao invés de Deus. Muitas pessoas, elas aceitam, entregam a vida para Jesus, e elas imaginam, porque talvez elas ouviram falar sobre isso, que a vida com Deus é uma vida assim de mar de rosas, aonde Deus soluciona todos os problemas, aonde Deus dá a você condições de comprar tudo o que você quer, aonde Deus te dá uma vida onde tudo o que o teu coração desejar será feito. E aí quando elas começam a caminhar com o Senhor, elas percebem que isso não é verdade. Que o próprio Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições, mas que era para nós termos coragem, porque Ele venceu o mundo. Isso quer dizer que nós não vamos ser livres das tribulações, das lutas, das tristezas, dos momentos de dor. Mas Jesus está dizendo: tenham coragem, mantenham o seu ânimo, porque nós vamos conseguir passar por todas as coisas. E se a obra que o Senhor tem para nós, se a carreira que o Senhor tem para nós, nos levar por alguns caminhos dolorosos e tristes, nós vamos desistir porque nós não aceitamos? Nós não podemos. Eu me lembro lá em janeiro, quando nós sofremos o assalto, eu estava me lamentando diante de Deus. Senhor, mas por que o Senhor deixou isso acontecer? Não cobrando dele, mas querendo entender. E Deus falando no meu coração assim: o Paulo ia por lugares onde a vida dele corria perigo o tempo todo. Pedro, Tiago, João, todos eles estavam envolvidos em situações perigosas. Mas se eu precisar que você vá para um lugar desse ou para uma situação dessa, então eu não posso contar com você? Eu disse: pode. O que isso me chama a atenção, amados, é que muitas vezes nós construímos algo aqui dentro de nós,
aonde nós somos intocáveis nesse mundo. Mas se o Senhor precisa de que a gente faça algo, de que a gente vá em algum lugar, será que Ele não pode contar conosco? Além dessas características aqui, amados, eu levantei alguns perigos que nós corremos em viver uma vida com esse desânimo. E o primeiro deles é colocar a culpa em Deus. Se Deus não me ajuda, então para que eu preciso de Deus? E eu conheço pessoas que se declaram não crer mais em Deus, porque Deus não ajudou elas. A própria palavra que Elias dirigiu a Deus leva consigo uma certa cobrança. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, mas não está dando certo. Ou seja, o Senhor não está sendo zeloso como eu. Quantas vezes nós cobramos de Deus? Quem já fez aquela oração, Senhor, eu tenho sido fiel no dízimo e na oferta? Será que nós não estamos dizendo assim, eu estou fazendo a minha parte, mas o Senhor não está fazendo a sua? Eu não estou dizendo que está errado, que está certo, que todo mundo faz, mas eu quero dizer, a intenção do nosso coração qual é? Cobrar de Deus uma solução? Eu estou fazendo a minha parte, o Senhor não está fazendo a sua. É um perigo muito grande, amados, quando nós deixamos o desânimo tomar conta da nossa vida, porque nós somos muito rápidos em colocar a culpa em Deus, sobre o mal que está acontecendo conosco. O outro perigo é passar a agir por conta própria, como nós estávamos falando quarta-feira. Agir como se Deus não estivesse conosco, e depois querendo que Deus abençoe as nossas escolhas, as nossas decisões. Mas nós não estamos chamando Deus para falar, para decidir junto com nós. A terceira coisa é viver uma vida para si mesmo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz o seguinte, que Jesus morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Um perigo de nós deixarmos o desânimo tomar conta da nossa vida é nós deixarmos de lado a vontade de Deus, os propósitos de Deus, para viver uma vida para si mesmo. Eu vou cuidar das minhas coisas. Eu vou na igreja, eu vou participar da ceia, eu vou todos os dias, eu vou cantar, se tem que bater palma na hora do louvor eu bato, se não tem eu não bato, se erguer a mão eu ergo, se não ergo, não ergo, e eu vou para casa e eu vou cuidar da minha vida. Isso é contrário ao que esse texto diz, que aqueles que agora vivem, devem viver para aquele para aquele que por eles morreu e ressuscitou, e não mais para si. O que aquele texto diz? Que você foi comprado por um alto preço. A sua vida não é mais sua. E se você não viver o propósito daquele que te comprou, você está vivendo em rebeldia. Na decisão de Elias, ele não levou mais em consideração o que Deus desejava, a missão que se estava cumprida ou não cumprida, ele apenas pensou em si. Ninguém está ouvindo, não está dando certo, está todo mundo morrendo e agora estão correndo atrás de mim. Tchau. Isso é viver para si. Mas eu não vim aqui, amados, somente falar de coisas ruins, mas eu vim aqui dizer para você
que Deus tem renovo para nos dar em cada momento de desânimo. E eu quero começar dizendo para você essa noite, que Deus não rejeita ninguém que se achegue a Ele. Ninguém que se chegou a Deus com humildade, em arrependimento, ninguém que se chegou a Deus pedindo socorro, foi rejeitado pelo Senhor. Eu só quero chamar a sua atenção que o período em que essa oportunidade existe para nós, ele não é eterno. Há um período em que essa porta de graça, ela vai se fechar, e a palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Então, se você passa por um momento de desânimo, se o Senhor tem tocado no seu coração em relação a coisas que você deixou, que você abandonou, busque ao Senhor hoje, enquanto Ele pode ser achado. Deus tem algo para você, Deus não vai te rejeitar. A segunda coisa que eu quero falar é que Deus trata do nosso desânimo e não somente alivia a nossa dor. O que Elias foi buscar lá no deserto, no Monte Horebe, foi um alívio para a sua dor. Senhor, eu não quero mais, pode me levar. Isso é um alívio. Mas Deus respondeu a Elias de que maneira? Vai e volta pelo caminho que você veio, porque você tem algo para fazer. Hoje eu tive um entendimento interessante, eu já vinha conversando isso com o Fernando. Deus, Ele não está interessado em aliviar as nossas dores, mas em transformar a nossa vida. Nós buscamos alívio, Deus vem para nós com transformação. Paulo diz que ele foi orar ao Senhor por causa do espinho da sua carne, foi lá fazer suas reclamações e ouviu de Deus o quê? A minha graça te basta. Fica aí com esse espinho aí, né? E não me incomoda. Não foi assim? Há um dito popular que diz assim, que Deus é pai e não é padrasto. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque existem muitos homens que não foram os progenitores dos seus filhos, mas que cuidam deles melhores do que quem assim fez. Existem pais de verdade que não tiveram o privilégio de ser o genitor dos seus filhos, né? Casou com uma mulher que já tinha filho. Eu não quero falar mal de padrasto, mas eu quero que você entenda o que o Senhor falou no meu coração com esse ditado popular. Deus é pai, Ele não é padrasto. Deus não é daquele tipo de pai que o filho está incomodando, que o filho está perguntando, que o filho está chamando para brincar, e ele fala assim, ó, está aqui o celular, vai lá brincar e não me enche o saco. Alguém conhece algum pai assim? Deus não é esse tipo de pai. E quando você está lá chorando, lamentando, pedindo, implorando, esperneando, Deus não vai fazer, ó, tá, pega isso aqui que você quer aqui, vai lá e não me incomoda. Deus não faz isso. Então Deus não tem interesse em aliviar as nossas dores. Deus tem interesse em transformar as nossas vidas. Deus vai nos levar por caminhos que trazem cura e restauração da nossa vida, e não somente um curativo que ali na frente precisa ser feito de novo. Imagine Jesus no Gólgota. Se ele conseguisse aquele alívio que ele pediu, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se Deus fosse como muitos pais por aí hoje, a gente tinha perdido a nossa salvação. Então, Deus tem desejo de te ajudar, mas não somente de aliviar a sua dor. Por favor, entenda isso. Deus quer transformar a sua vida. Então, se você está desanimado, se você está sofrendo hoje, se você está
com aquele sentimento de que Deus não te responde, de que Deus não está fazendo o que você quer. Eu quero dizer para você hoje, não deixe de confiar no amor de Deus, na bondade de Deus, porque Ele não te abandonou, Ele não desistiu de você. Mas Deus não vai simplesmente aliviar a sua dor, Ele quer te colocar no lugar aonde você foi criado para estar. Deus quer fazer da sua vida uma transformação, para que você seja um verdadeiro filho dEle, para que você seja alguém que o represente, para que você seja a sua imagem e semelhança. Amados, o que será das futuras gerações se nós hoje não aprendermos a lidar com o nosso desânimo, se nós não aprendermos a entregar a nossa vida para cumprir nossa missão? Quarta-feira nós estávamos orando aqui por 2 adolescentes. Eles não são da igreja. Amados, eu fiquei chocado e eu fiquei me perguntando, o que será do futuro das pessoas por causa daquilo que está acontecendo com os adolescentes nos dias de hoje? Crianças com 12, com 13 anos, tentando tirar a própria vida, porque não suportam mais viver. Crianças com 12 e 13 anos, decidindo não ser como Deus os criou. Crianças de 12 ou 13 anos, envolvidos com droga, com sexo, com tráfico, com roubo. Amados, nós estamos perdendo os nossos adolescentes. E quem sabe, nós que poderíamos fazer algo, estamos de braços cruzados, nos lamentando diante de Deus, porque as coisas que nós queremos não estão acontecendo do jeito que nós queremos. Deus tem alívio para você, Deus tem restauração para você, Deus tem transformação para você. Entenda os processos de Deus para você. Mas não cruze os seus braços e deixe a sua missão de lado, como Elias estava querendo fazer aqui. Nós estamos perdendo os nossos adolescentes, nós estamos perdendo os nossos jovens. O mundo tem se transformado em algo, amado, muito diferente daquilo que Deus criou. Quem sabe nós vivemos um dos piores momentos da história da humanidade nesses dias. E eu e você, que temos a palavra de Deus, eu e você que temos o ministério da reconciliação, eu e você que temos em nós a capacidade de ouvir a Deus, de levar uma palavra de Deus, de colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado, enfim, de fazer algo de diferente, de ser o sal e a luz desse mundo. Talvez eu e você estamos sentados, de braços cruzados, esperando a morte, porque as coisas não estão do jeito que nós queremos. E eu estou dizendo isso para você buscar a Deus. Porque parece, amados, que Deus, Ele trata do nosso desânimo com um encontro. Elias teve um encontro com Deus. Abraão teve um encontro com Deus. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou dar para vocês descanso. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Há uma promessa de paz nas Escrituras que diz que se nós levarmos diante de Deus as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas inquietações, a paz que excede todo entendimento será derramada sobre o nosso coração, nos guardando a mente e o coração no Senhor Jesus.
Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que não adianta Deus disponibilizar todas estas coisas se nós não nos levantarmos hoje e lutarmos contra aquilo que se levanta para tirar-nos o ânimo, tirar a nossa fé, a nossa coragem, a nossa vontade de fazer algo diferente nesse mundo, nesse tempo, na nossa geração. Deus quer ter um encontro com cada um de nós nessa noite. Deus quer trazer o ânimo para a sua vida, a alegria da presença dEle para a sua vida. E por isso, amados, o tema dessa mensagem é aquela pergunta que Deus fez para Elias: o que fazes aqui, Elias? E eu queria que essa pergunta fosse transferida para você, e que você entendesse ela com o seu nome. O que fazes aqui, Elias? Se nós pudéssemos ter um encontro com o Senhor nessa noite, qual seria a nossa resposta? Qual seria o desejo do nosso coração? Qual seria a coisa mais importante para a nossa vida? E eu quero finalizar, amados, lendo um salmo que é um verdadeiro testemunho de um homem que andou desanimado, mas que teve no Senhor uma restauração de vida. Eu quero ler o Salmo 40, verso 1 ao 4, que diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém? Amados, Davi foi um homem que teve muitos momentos de luta. E ele nos dá o testemunho hoje. O Senhor me tirou de um lago, de um atoleiro, e me colocou sobre uma rocha, num local firme, aonde eu poderia estar firme, seguro. E colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E eu quero convidar você hoje para orar. Você que não tem tido a alegria da presença de Deus, você que não tem andado com louvor no seu coração para Deus, você que não tem vivido, ou talvez já tenha desanimado nas coisas de Deus, eu quero orar com você essa noite. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você busque a Deus. Eu quero que você declare a Deus que nós cremos que o Senhor pode mudar situações, que o Senhor pode mudar corações, que o Senhor é o Senhor soberano sobre toda a terra, ontem, hoje e eternamente. E que nós cremos, acima de todo desânimo, acima de todas as circunstâncias, que os sonhos de Deus, que os planos de Deus, que o propósito de Deus, a vontade, a palavra de Deus vai se cumprir. Abra o seu coração ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por tua graça, por tua presença, por tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Pai, o quanto, Senhor Deus, nós somos rápidos em desanimar, o quanto, Senhor, nós somos rápidos em nos cansar, em querer desistir, Senhor Deus, quando as coisas não acontecem da maneira como nós queremos, como nós pensamos, como nós, Pai, desejamos.
Mas a Tua palavra hoje vem nos dizer, Senhor, que talvez, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós não é exatamente como sonhamos, mas nem por isso, Pai Santo, nós estaremos desprotegidos, nem por isso, Senhor Deus, nós estaremos abandonados, desamparados. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus presente, um Deus que cuida e que zela dos seus. E nós hoje, Pai, te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que desistimos, por todas as vezes que resolvemos cruzar nossos braços e nos tornarmos indiferentes, ó Pai, à Tua vontade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos hoje, Senhor, ter um encontro contigo, Senhor. Queremos hoje, Pai, que o Senhor venha trazer para nós uma palavra de bênção, uma palavra, Senhor, como o Senhor fez com tantos outros ao longo da história, trazendo novamente o ânimo, a alegria, que todos nós possamos, como Davi, Senhor, nos sentir agora colocados sobre uma rocha, aonde nós podemos firmar os nossos passos e continuar a nossa caminhada. Pai, em nome de Jesus, que a alegria da Tua presença, que a alegria da Tua salvação venha encher os nossos corações essa noite, e que haja um novo cântico de louvor e adoração ao nosso Deus em nosso coração. Pai, levanta aquele que está abatido, renova as forças, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que a graça de Deus conduza você a uma vida de muito ânimo, de muita alegria, porque o Senhor, amados, Ele está acima de todas as coisas, de todas as circunstâncias. Amém? E os sonhos de Deus, como nós cantamos, jamais vão deixar de acontecer sem que a gente viva eles. Amém?